Oi, tudo bem? Aqui é o Vilmar Gusberti, eu tô de volta com mais um vídeo de dicas de estudo na guitarra e hoje você vai entender de uma vez por todas que os modos gregos não são formatos de uma escala. Você vai entender o que realmente são os modos gregos e como funcionam. É claro que o assunto modos gregos ele é um assunto bem aprofundado, tem bastante coisa para se estudar sobre isso. Já fiz outros vídeos sobre modos gregos, você pode procurar aqui no meu canal. Inclusive esse assunto é tão profundo que eu fiz um curso inteiro sobre modos gregos e uma apostila, né? Domine os modos gregos, que você pode conhecer depois, vou falar um pouquinho sobre ela aqui, tá? Mas antes de começar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Agora sim, vamos para a aula. A primeira coisa importante que eu preciso explicar é que o assunto modos gregos é um assunto aprofundado, que exige bastante estudo e ele tem vários pré-requisitos, outros conteúdos que você precisa ter dominado para entender. De qualquer forma, eu vou procurar fazer essa aula de um jeito que você entenda o conceito dos modos gregos, né? Que você entenda a lógica dos modos e principalmente que você perceba que os modos gregos não são meros formatos de uma escala. E depois, se você quiser se aprofundar muito e dominar totalmente esse assunto, você vai poder conhecer essa apostila aqui, Domine os Modos Gregos. Tem também um curso online em videoaulas completíssimo sobre modos gregos para você estudar e se aprofundar nesse assunto, tá? Então, para começar, os modos gregos são sonoridades que a gente consegue obter com diferentes inversões de uma mesma escala. Isso foi o conceito utilizado mais na antiguidade. Então, era uma mesma escala e quando partia de uma nota específica da tônica, era chamado de um modo. Se partisse da segunda nota daquela escala, ganhava outro nome e assim por diante. Porém, o jeito de se fazer música hoje é diferente. Quase sempre a gente vai ter um acorde na harmonia, né, na base. Então, hoje nós podemos dizer que as sonoridades dos modos são obtidas na relação da escala que a gente escolhe utilizar em cima do acorde que está lá na base. E eu aqui vou utilizar não um acorde, mas eu vou utilizar um power chord, porque ele não tem a terça, né? O power chord ele não é nem maior nem menor, ele é indefinido. Então eu posso aqui com as escalas que eu vou utilizar, colocar intenções modais e mudar a sonoridade do conjunto em cima desse mesmo power chord. Eu gravei um power chord de Lá. Essa base só tem o power chord de Lá. Então ela está indefinida, ela não é nem Lá maior, nem Lá menor, é só uma nota Lá e a sua quinta, né, o power chord. Isso abre margem para eu tocar várias escalas em cima. Então, o que acontece se eu tocar a escala de Lá maior, né, ó. O fato de eu ter tocado a escala de Lá maior em cima do power chord de Lá fez com que soasse aqui o modo jônio, que é o modo sempre vinculado ao primeiro grau da escala maior. Então, se eu tenho power chord de Lá e eu toco a escala de Lá maior em cima, ele soa modo jônio. E conforme você for estudando modos gregos, escutando as demonstrações que eu vou fazer aqui também, você vai perceber que elas têm diferentes sonoridades. Cada modo gera um clima diferente, né? Um clima específico. Então, aos poucos você vai começar a acostumar o ouvido e identificar o modo em alguma música que você escutar também. Olha só o que eu vou fazer agora. Em cima do mesmo power chord de Lá, eu vou tocar a escala de Lá dórico. Só que na verdade, Lá dórico é a escala quando a gente começa pelo segundo grau, ou toma como tônica o segundo grau de uma escala maior. Então, para ser um Lá dórico, esse Lá tem que ser o segundo grau de uma escala maior. E o Lá é o segundo grau de quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O Lá é o segundo grau da escala de Sol maior. Então, presta bem atenção. Se eu, em cima do power chord de Lá, tocar a escala de Sol maior, vai soar Lá dórico. Porque é como se eu estivesse dizendo, esse Lá é o segundo grau. Então, tudo que eu estou fazendo aqui fica modo dórico, porque o dórico sempre está vinculado ao segundo grau do campo harmônico, né, e da escala maior. Então, eu vou colocar a mesma base e vou tocar a escala de Sol maior, ou Lá dórico nesse caso, ó. Ouve aí, ó.
sonoridade específica, né? E é claro que, além disso, existe a nota característica que a gente vai enfatizar ali para cada modo, mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje, tá? Agora eu vou produzir a sonoridade de um Lá frígio. Em cima da mesma base, do mesmo power chord de Lá, eu vou tocar Lá frígio. Só que frígio é o terceiro modo. Então ele está vinculado ao terceiro grau de uma escala maior. Por isso a gente vai perguntar, o frígio, o Lá, é o terceiro grau de quem? Se você pegar as escalas maiores e for analisar, a escala de Fá maior é que tem como terceiro grau a nota Lá. Fá, Sol, Lá. Então, quando eu tocar Lá frígio, na verdade, eu vou estar tocando a escala de Fá maior. Ou, eu posso pensar, se eu tocar a escala de Fá maior em cima do power chord de Lá, vai soar Lá frígio. Porque é como se eu dissesse assim, esse Lá que está tocando na base é o terceiro grau da escala de Fá maior. Enfim, vamos ouvir essa sonoridade do Lá frígio com a escala de Fá em cima do power chord de Lá. Agora, o interessante é que eu não preciso decorar novas escalas. Eu não preciso decorar como é a escala de Lá dórico e como é a escala de Lá frígio. Não, porque aqui eu sei que eu vou tocar a escala de Fá maior. E como eu tenho todas as escalas maiores decoradas, fica mais fácil, porque tá tudo mapeado já. Eu só dou outro nome para ela, mas eu já tenho na ponta dos dedos. E você percebeu que o modo frígio ele é mais tenso? Cada modo tem a sua característica. Agora a gente vai ver a característica do modo lídio. Então eu vou fazer um Lá lídio. Lídio é o quarto grau. Então a gente vai pensar, a nota Lá é a quarta nota de qual escala maior? Mi, Fá, Sol, Lá. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Na escala de Mi maior, no caso, tem como quarto grau a nota Lá. Então, para eu fazer um Lá lídio em cima desse power chord de Lá, eu vou tocar a escala de Mi maior. Eu vou chamar de Lá lídio, mas é a mesma coisa que a escala de Mi maior, olha só. E eu tô sempre enfatizando a nota característica, né? Esse aqui é menos tenso, né? Legal, né? Agora, para criar uma sonoridade de Lá mixolídio, como o mixolídio é o quinto modo, então eu vou pensar assim, o Lá é o quinto grau de quem? Qual escala tem como quinta nota a nota Lá? E é a escala de Ré maior. Tem Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. O Lá é o quinto grau. Então, se eu tocar a escala de Ré maior em cima do power chord de Lá, vai gerar a sonoridade Lá mixolídio. Vamos ouvir. Lá mixolídio. Bem característico, ó.
escala de Ré maior, ó. Claro que sempre enfatizando aí a nota característica do modo. O próximo modo é o eólio, que é o sexto. Então eu vou pensar assim, a nota lá é sexto grau de qual escala maior? E nesse caso é a escala de Dó maior. Então o modo eólio também é a escala menor natural. Portanto agora eu vou tocar Lá menor natural e é a mesma coisa que Lá eólio. E no fundo ainda também é a escala de Dó maior. Vê como as coisas se juntam, né? Sonoridade que você já está mais acostumado, né? Porque dentro do hard rock, do metal, se usa muito modo eólio, né? Ou menor natural. Bom, faltou o sétimo modo, que é o modo lócreo. Mas aí nós temos um problema, porque essa base aqui foi gravada com power chord, que é tônica e quinta. Só que o sétimo grau do campo harmônico, e que gera o modo lócreo, ele não tem a quinta justa, ele tem a quinta diminuta. Então, eu até posso tocar o modo lócreo em cima dessa base, mas vai dar um certo conflito entre a quinta justa do power chord e a quinta diminuta da escala. Portanto, eu vou agora apagar a guitarra que eu gravei aí e vou gravar o power chord com tônica e quinta diminuta. Aí o modo lócreo vai encaixar bem certinho em cima. Pronto, já gravei a base agora com um power chord com tônica e quinta diminuta. E aí só vai encaixar o modo lócreo em cima dessa, não tem jeito. Ele é bem tenso já por natureza, ó. Mas eu esqueci de fazer a análise aqui, né? Um Lá lócreo significa que a nota Lá é a sétima de uma escala maior. Então a gente tem que perguntar de quem a nota Lá é o sétimo grau. E no caso é da tonalidade de Si bemol maior. Então aqui, para produzir esse som de Lá lócreo, eu vou tocar em cima desse power chord a escala de Si bemol maior. Posso chamar Si bemol maior, mas no contexto aqui tudo fica Lá lócreo. Vamos lá. Só tenso o tempo todo. É justamente por isso que o lócreo é pouco utilizado, que ele soa mais tenso mesmo. Agora, aqui nesse vídeo, como ele é didático, eu utilizei só um power chord e aí apliquei as diferentes escalas em cima daquele power chord. Isso é uma coisa que a gente chama de intenção modal. A gente escolhe qual modo vai soar de acordo com a escala que a gente vai tocar em cima daquele power chord, ou pode ser de um acorde também, né? Mas isso não é o que gera as sonoridades mais interessantes dos modos. Para gerar sonoridade interessante mesmo, você precisa também criar harmonias modais com mais acordes. Uma sequência com 2, 3, 4 acordes que forme uma harmonia modal. E daí vai soar muito mais interessante quando você aplicar aquele modo em cima. Só que quando a gente cria uma harmonia modal, ela é feita para aquele modo específico. Então vai ter uma harmonia modal para o modo jônio, uma harmonia modal para o modo dórico e assim por diante. E aí eu não consigo aplicar várias escalas
escalas em cima da mesma harmonia, né? Aí eu teria que ter várias harmonias modais gravadas para fazer. Mas o meu objetivo nesse vídeo foi mostrar para você que os modos não são formatos, porque eu poderia ter tocado com a escala só numa corda indo e voltando, e se eu trocar de escala, mas fizer indo e voltando nessa corda, eu troco de modo também. Os diferentes modos foram criados a partir da escolha de uma escala diferente para tocar em cima do mesmo power chord. E lembrando que eu utilizei o power chord justamente por ele não ter a terça, porque a terça define se o acorde é maior ou menor. Quando a gente define o acorde maior ou menor, a gente já limita as possibilidades de modos que se pode aplicar em cima. Já no power chord a gente tem umas possibilidades mais amplas, né? Eu pude tocar 6 modos diferentes em cima do mesmo power chord e eu só tive que adaptar esse power chord para tocar o 7º modo. O objetivo dessa aula não é que você saia daqui dominando os modos gregos, até porque isso não é possível em uma aula, mas sim que você entendesse que os modos, primeiro, não são formatos de uma escala, eles não são a digitação da escala, e segundo, que eles possuem sonoridades diferentes. Só que agora, se você quiser se aprofundar e entender tudo sobre como funcionam os modos gregos, e você mesmo ser capaz de criar riffs modais, harmonias modais, intenções modais, como eu fiz aqui em cima de um mesmo acorde ou de um power chord, e também criar solos e improvisar com as sonoridades dos modos, aí você precisa se aprofundar. E a melhor opção que você vai encontrar é a apostila Domine os Modos Gregos e também o curso online Domine os Modos Gregos em videoaulas. Tanto a apostila quanto o curso seguem o conteúdo na mesma ordem, você pode estudar com os dois ao mesmo tempo e é o conteúdo completíssimo sobre modos gregos, onde você vai dominar de verdade e saber utilizar os modos aí para todas as situações musicais que você quiser. E aí, gostou desse conteúdo? Se gostou, dá um like, escreve aqui um comentário dizendo o que você achou desse vídeo e compartilha também com seus amigos que tocam guitarra, que estão estudando e que se interessam em aprender sobre modos gregos. Eu vou reforçar aqui o convite para você conhecer a apostila e o curso Domine os Modos Gregos. Você pode adquirir só a apostila em PDF ou impressa encadernada, assim dessa forma, inclusive a impressão é colorida, olha só que legal, né? E também tem a opção de você adquirir a apostila junto com o curso online em videoaulas para você entender absolutamente tudo sobre os modos gregos, para você ser capaz de criar harmonias modais, riffs modais, solos e também improvisar com as sonoridades dos modos gregos. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado os links para você conhecer e adquirir essa apostila e também o curso online Domine os Modos Gregos, tá? Agora, se você sente a necessidade de estudar com conteúdo completo, do zero ao avançado, e ter um acompanhamento mais de perto, ter um professor para poder avaliar como que você está praticando e fazer correções e te orientar, eu recomendo que você conheça o meu programa completo Caminho da Guitarra, que não é só um curso online, ele é um programa também de mentoria. Eu vou deixar o link aqui também na descrição para você conhecer o programa completo Caminho da Guitarra. E na página tem um botão para você preencher um formulário de aplicação com algumas perguntas para eu poder te conhecer melhor e avaliar se você tem um perfil adequado para entrar no Caminho da Guitarra e se o Caminho da Guitarra vai poder te ajudar a alcançar os teus objetivos. Eu vou entrar em contato para a gente conversar sobre o Caminho da Guitarra e quem sabe você começa a estudar comigo direto com o meu acompanhamento. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!